Nesse vídeo eu vou ensinar o que é, como calcular e a importância do Prolabore. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou dono da Melhor Desempenho Empresarial e consultor do Sebrae há mais de 15 anos. Seja bem-vindo ao Sebrae Talks. Esse é o canal de conteúdo do Sebrae. Antes de mais nada, se inscreva em nosso canal. Toda semana teremos importantes conteúdos para você. Então, o que é o Prolabore? O Prolabore é a remuneração dos sócios e a remuneração pelo trabalho dos sócios. O que eu quero dizer com isso? É que nem todo sócio precisa necessariamente ter o Prolabore. Se você tem um sócio e não trabalha na empresa, ele não deve ter o Prolabore, sim a distribuição de lucro, que eu vou explicar mais adiante. Então, como é que eu posso calcular esse Prolabore? Vamos imaginar hipoteticamente que nós somos sócios de 50% de uma empresa. Então, eu tenho 50% e você tem 50% da empresa. Hipoteticamente, eu desenvolvo na empresa a seguinte tarefa: eu faço serviços gerais. Limpar banheiro, fazer limpeza de loja, arrumar alguma coisa, coisas simples dessa natureza. Quanto é que vale o meu trabalho? Vale o equivalente a eu contratar uma outra pessoa para substituir o meu trabalho na empresa. Então eu estou valendo aí alguma coisa perto de um salário e pouquinho. Vamos imaginar agora, hipoteticamente, que você seja o diretor da empresa. O seu trabalho é muito mais importante. Se eu fosse contratar uma outra pessoa para te substituir, seguramente eu precisaria de uma remuneração muito maior. Então, o seu trabalho é justo que tenha uma remuneração maior, então um Prolabore maior. Então, o que é o Prolabore? O Prolabore é a remuneração do ou dos sócios da empresa. Nem todo sócio trabalha na empresa, então nem todo sócio precisa ter o Prolabore. E um dos equívocos grandes que eu vejo por aí é que às vezes uma empresa tem 2 ou 3 sócios, nem todos trabalham e todos ganham absurdamente o Prolabore. Estão gostando do conteúdo? Então curta e compartilhe esse vídeo para que chegue para mais e mais pessoas. Uma coisa importante que você sabe é que o Prolabore não tem direito a férias, não tem direito a FGTS, não tem direito a 13º, porque isso são características do salário, onde você paga para o seu colaborador. Sendo assim, você tem que calcular um Prolabore que seja compatível com a remuneração do trabalho que você faz e também, muito importante, compatível com a capacidade de pagamento da empresa. Eu vou dar alguns exemplos muito comuns de equívocos em relação ao Prolabore. O primeiro deles é que algumas empresas pagam Prolabores para sócios, mesmo os sócios não trabalhando na empresa. Então é importante o Prolabore, repito, é a remuneração pelo sócio que está trabalhando na empresa e que somente os sócios que trabalhem sejam assim remunerados. Outra coisa importante é que o valor do Prolabore não tem nada a ver com a participação societária. Então eu vou dar um exemplo real de como faríamos o cálculo do Prolabore. Vamos imaginar hipoteticamente que eu seja sócio 50% de você. Então, eu executo a tarefa mais simples da empresa. Eu faço limpeza de banheiro, varro o chão, eu sou serviços gerais. Para calcular o meu Prolabore, eu vou ter que verificar todos os custos que eu teria com uma pessoa, com um funcionário, que estaria me substituindo nesse trabalho. Então, vamos imaginar hipoteticamente um salário um salário mínimo, R$1.000 a termos atuais, e aí eu teria mais FGTS, alimentação, vale transporte e outros FGTS e outras despesas decorrentes desse salário. Vamos imaginar hipoteticamente que tudo somado seja aproximadamente R$1.500. Então, o meu Prolabore, embora sócio de 50%, seria apenas R$1.500 por mês. Hipoteticamente, você que está me escutando seria o diretor da empresa. E como diretor, claro, você tem que ter uma remuneração muito maior. Então, imagine para eu achar um diretor para executar as suas tarefas, eu precisasse pagar R$10.000 como salário direto e mais os custos indiretos sobre a remuneração desse salário. Então, o valor geral total seria de aproximadamente R$15.000 apenas como exemplo. Então, observe, nós seríamos sócios de 50% da empresa, onde eu desenvolvo uma atividade muito mais simples do que você e eu precisaria, para ser justo, ter uma remuneração muito menor. Você, ainda sócio com os mesmos direitos societários que eu, você teria uma remuneração muito maior, porque a sua atividade seria muito mais importante. Então aí fica claro que o Prolabore é a remuneração pela atividade que você faz na sua empresa, sem ter nada a ver com a participação societária. E aonde que entra então esse tal 50%, essa participação societária? No final todo o período, quando você oferir o resultado da empresa, o lucro da empresa,
esse sim você tem direito na mesma proporção do contrato social. Ou seja, se a empresa tivesse dado, no final do período, R$100 mil de resultado líquido, você teria o mesmo direito do que eu aos 50% desse resultado líquido. Então, a remuneração ela só fica equivalente na distribuição de lucro. Enquanto Prolabore, cada um deve ter uma remuneração diferente a depender da sua atividade na empresa. Um outro assunto muito importante, uma outra coisa que eu quero deixar com muita clareza para vocês, é que vocês devem tirar de Prolabore apenas o que sua empresa tem capacidade de fornecer. É muito comum que os empresários digam, olha, eu preciso de X mil da empresa e tira da empresa, muitas vezes, valores que ela não tem capacidade de dar. Então você precisa ser controlado no valor que você tira da empresa e no final do ano, se sua empresa der resultado, aí sim você tira o tanto quanto queira como participação, como distribuição do lucro. Uma dica para vocês, baixa agora o kit de conteúdo de gestão financeira. Está completo e disponível aqui na descrição desse vídeo. Eu queria deixar uma sugestão para você, empresário. Estabeleça um valor fixo, como se fosse o salário, e retire religiosamente aquele valor fixo da sua empresa. Eu vou contar um outro caso para vocês que eu acho de muita relevância. O proprietário e um dos sócios, sócio administrador, dizia que não tirava quase que nada da empresa. Inclusive a esposa dele reclamava que ele tirava muito pouco da empresa e eu até fiquei impressionado com isso. A partir do momento que eu fui desenvolvendo a consultoria, eu fui descobrindo que a escola dos filhos quem pagava era a empresa, o carro dele quem pagava era a empresa, a assistência médica dele quem pagava a empresa, o caseiro da fazenda dele quem pagava era a empresa. Então, quando eu perguntava a ele quanto ele tirava, quando eu perguntei, ele disse aproximadamente R$3 mil. Um caso verídico, essa pessoa estava tirando mais do que R$20 mil de Prolabore da empresa. Uma empresa que estava absolutamente com dificuldade financeira e não tinha capacidade de fornecer esse tamanho de Prolabore. Então, repito aqui o conselho. Cada sócio deve ter um valor de Prolabore definido, deve tirar exclusivamente esse valor para que a empresa consiga se programar. A empresa não tem que fornecer, na minha forma de ver, o tamanho da sua necessidade como Prolabore e sim a capacidade de pagamento. Então, como é que você vai fazer para calcular o seu Prolabore? Você vai pegar aquela função que o seu sócio ou você vai executar, vai verificar quanto seria o salário que você estaria pagando para aquela pessoa, mais férias, FGTS, 13º, vale transporte, assistência médica, todas as despesas. Junta todas essas despesas, calcula ela e essa é a remuneração de Prolabore que você ou um sócio seu deve ter naquela função. Sempre me pergunto se a Prolabore tem alguma coisa a ver, depende de algo em relação ao enquadramento tributário. Você pode ser Simples Nacional, pode ser lucro presumido ou até lucro real. O Prolabore você vai definir de acordo com a sua função e a capacidade de pagamento da empresa. Não tem nada a ver com o enquadramento tributário. Mesmo você, MEI ou EIRELI, que não tem sócios, você deve definir o Prolabore seguindo essa mesma orientação. Capacidade de pagamento e a função que você exerce na empresa. Mas claro, se você sabe que você tem uma empresa lucrativa e quer avançar, quer ter um Prolabore maior, você como dono da empresa determina. Mas cuidado com a capacidade de pagamento da sua empresa. Eu conheço uma série de empresas em que o sócio fica tirando dinheiro, muito mais capacidade, muito mais que a empresa tem condição de fornecer e leva a empresa a dificuldades financeiras terríveis, chegando até a precisar fechar a empresa, não continuar com a empresa porque a empresa quebrou. Se você tiver qualquer dúvida sobre o conteúdo desse vídeo, deixe o seu comentário aqui que o Sebrae vai responder para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido contributivo para vocês, que tenha sido esclarecedor. Continue conosco no nosso canal. Toda semana teremos conteúdo muito importante para vocês. Tá, então bora. Tudo, peraí, eu só entendi. Tudo da onde? Tudo de tudo. Tudo só dessa... Foi o vídeo? Foi. Falei o quê? Vocês estão com vídeo? Vídeo. Mas não é vídeo, não? Muito obrigada. Imagina, um prazer. Fechou. Então pronto.